Então, eu trouxe aqui 5 dicas para diminuir a inadimplência do seu negócio. Pode até passar também para o próximo para a gente ver a primeira dica. E a primeira dica é que você demonstre ser um profissional, que a sua empresa é profissional, que você é um profissional sério para o seu cliente já no momento da venda. Quando você for fechar a venda, você já tem que transparecer isso. Você já tem que transparecer que a sua empresa tem processos bem alinhados. Os seus funcionários, caso vocês tiverem funcionários, também seguem um processo bem alinhado, bem redondo, para que o seu cliente tenha aquela impressão, caramba, ele está prestando um serviço sério aqui para mim, e então vou ficar aqui de olho para não perder essa prestação de serviço tão boa, né? Então ele fica assim, naquela posição de, se ele esquecer o pagamento, ele fica meio frustrado, né? Caramba, esqueci o pagamento daquele meu fornecedor, daquele fornecedor de serviço, porque a empresa que está prestando esse serviço demonstra ter essa cara mais profissional, né? E eu coloquei essa imagem aqui porque ela relata a questão do contrato, né? A gente precisa ter um contrato super alinhado. Tipo, no seu contrato tem que ter as cláusulas principais, informando quais são os serviços que você vai prestar para o seu cliente, quais são as responsabilidades do seu cliente. Tem que ter lá a data do pagamento do honorário, a data do pagamento do honorário, né, da compra do produto. E tem que ter lá também a questão de multas e juros. O cliente tem que estar ciente que ele, se esquecer de pagar, ele vai ter o risco de incorrer em multas e juros. E também tem que ter muito específico lá que, se o produto ou o serviço não for pago, a gente vai ter que, se no caso de serviço, a gente vai cancelar a prestação do serviço, determinado de uma data, né? A gente pode especificar aqui, dar um exemplo. Depois de 20 dias, se o cliente não fez o pagamento do honorário, eu posso já encerrar o serviço, porque tem lá no meu contrato, o cliente leu o contrato, ele tem ciência daquilo, então precisa estar tudo bem alinhado, bem redondo no momento da venda do produto ou do serviço. Que uma coisa que é muito importante, assim, hoje em dia a gente está trabalhando muito no digital, né, Tamires? Então, assim, quando a gente vai contratar um cliente, normalmente a reunião é online, a assinatura do cliente é online. E nesses casos, o que é que você pode fazer? Você pode ler para ele, no momento da reunião, as cláusulas mais importantes. Tipo, tira um tempinho e fala, olha, cliente, vou ler aqui as cláusulas mais importantes para você ter ciência. Você pode até gravar a reunião, né, para ter como prova, né, Tamires, depois. E isso ajuda bastante. Já no começo do cliente, o cliente entrou na sua carteira ou o cliente comprou um produto seu, se você demonstrar isso aqui, vai facilitar bastante para que no futuro aquele cliente não seja mais um inadimplente na tua empresa. Passando agora para a segunda dica. Isso. A segunda dica é aceite e estimule vendas no cartão de crédito. Aqui eu sei que não entra todos os segmentos, né? São alguns segmentos específicos vendem mais pelo cartão de crédito, seja a loja, seja a academia, e algum outros tipos de serviços é mais interessante emitir boletos, mas aqui eu vou dar uma dica, porque o que é que acontece quando a gente estimula o cliente a comprar pelo cartão de crédito? Aqui a gente terceiriza o risco da inadimplência, porque a partir do momento que o cliente faz a compra com você ou paga o seu serviço pelo cartão de crédito, a adquirente pelo contrato que você tem com a adquirente, o seu valor já vai estar certinho, a adquirente vai pagar você, e o risco da inadimplência parte para a própria adquirente. Então, aqui a questão do cartão de crédito, a gente terceiriza esse risco. Então, vou dar um exemplo aqui de uma academia. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer academia anos atrás, tinha aquele carnezinho, né? Não tinha nem questão de sistema, nem nada, era um carnezinho que você assinava, o dono da academia dava para você, e quando você fosse efetuar o pagamento, ele assinava lá e dava como quitado, né? Hoje em dia, com a modernidade, tem você só passa se tiver a digital, se tiver tudo certinho. Então, implantar a venda por cartão de crédito numa academia faz total sentido, porque hoje em dia existe até aquela cobrança, né, Tamires, que todos os meses ela debita na fatura do cartão, né? Então, facilita bastante essa questão da venda por cartão de crédito, justamente por esse motivo que eu citei para vocês. A gente terceiriza o risco da inadimplência para o adquirente. Terceira dica, né? Pronto, essa dica aqui é super importante, que é criar uma régua de inadimplência.
Deixa eu explicar aqui o que é que significa uma régua de inadimplência. Isso aqui, eu acho que a maioria dos sistemas de gestão financeira já possui essa ferramenta, e ela é um cronograma durante a sua cobrança. E como é que ela funciona? Ela envia alertas, e-mails e SMS também, como a gente pode ver aqui, em alguns momentos que você programar durante a sua cobrança. Então, qual é o primeiro alerta que eu posso enviar? Enviei o boleto para o cliente, 2 dias antes, essa régua de cobrança dispara um e-mail para o cliente, informando para ele que faltam 2 dias para ele realizar o pagamento. Chegou na data do pagamento, o cliente não pagou, depois de uns dias, a régua de cobrança vai lá e envia novamente o e-mail. Cliente, você não efetuou o pagamento. Procure a instituição para tentar efetuar o pagamento e quitar essa dívida. Passou 10 dias, novamente a régua de cobrança vai lá. Envia outro SMS, envia outro e-mail, informando o cliente que ele ainda não pagou. Então, aquela questão que eu falei lá atrás, né, Tamires, daqueles clientes que esquecem, que são desligados, aqui já cai por terra, né? Porque ele sempre vai estar sendo cobrado, tipo, ou por SMS, ou por e-mail de cobrança. Então, essa desculpa de dizer que não, esqueci, passou batido, a gente com a régua de cobrança já consegue matar isso. E eu tenho certeza que se hoje você não tem uma régua de cobrança no teu negócio, a partir do momento que você implantar essa régua de cobrança, com certeza a tua inadimplência vai cair para esses mal pagadores que esquecem. Então, isso aqui é fundamental hoje em dia, né, Tamires? Os nossos clientes utilizam bastante isso aqui e tem diminuído bastante, né, Tamires, a inadimplência dos negócios. Isso mesmo, e não só para mal pagadores, né, para as pessoas esquecidas mesmo, né? Eu brinco assim, Exatamente. até um dia que eu comprei uma coxinha, assim, de uma amiga que estava vendendo e cadê? Esqueci de pagar. Porque realmente, né, é uma demanda grande, as pessoas hoje na correria do dia a dia, tendo, né, esse modelo, esse processo de cobrança, é muito viável, porque, assim, a pessoa que ela esquece, ela é lembrada. E aí, se ela vê esse aviso depois de vencido e ela não pagou, ela já fica atenta, ela precisa pagar. É uma maneira de você trazer ela para entender que esse pagamento ele está vencido, ele precisa ser quitado. Então, é muito válido isso. Exatamente. Vamos para a quarta dica. Então, a quarta dica, né, que eu tenho aqui para vocês tenham bons relatórios financeiros. E aqui a gente vai bater em duas teclas, né, que é justamente o especialista financeiro e também a ferramenta que ele utiliza, né? Então, o que é que a gente vai usufruir desses relatórios? Justamente para verificar quem são os clientes que estão inadimplentes, o prazo da inadimplência, né? Que esses clientes já estão com vocês, e a partir dessas informações tomaram a decisão, né? Com a questão da cobrança, se for um cliente que a gente vê que não tem mais jeito, a gente já procura medidas judiciais, né? Um advogado, mas cada um a gente vai tratar de acordo com as informações do relatório financeiro, né? Então, é essencial que a gente tenha uma ferramenta boa e também uma pessoa que saiba, elaborar esses relatórios financeiros para você. Passando para a última dica, né? Que é conte com um especialista no setor financeiro. Assim, a gente já tinha falado já mais de uma vez sobre isso, né? Mas a gente tem que bater nessa tecla, porque tem uma pessoa que é especialista em finanças no teu setor, que conte com um especialista no setor financeiro. Assim, a gente já tinha falado já mais de uma vez sobre isso, né? Mas a gente tem que bater nessa tecla, porque tem uma pessoa que é especialista em finanças no teu setor, vai te ajudar muito, porque você vai ficar despreocupado com as finanças do teu negócio, vai ficar despreocupado de emitir boletos, emitir notas fiscais, a parte de relatórios, esse cara que vai cuidar do teu financeiro vai resolver para você, vai te enviar. Então, a parte que você vai cuidar das finanças da tua empresa é analisar e tomar decisão. A parte operacional, tudo vai ficar com esse especialista que vai tomar conta do seu setor financeiro. Então, mais uma vez a gente bate naquela tecla. Não espere só uma pessoa de confiança para tomar conta do seu setor financeiro. Espere uma pessoa que saiba o que está fazendo e te entregue o valor da gestão financeira, né? Que são bons relatórios para você tomar a decisão. Então, eu acho que para finalizar essa última dica é essencial. Realmente, né? O especialista no setor financeiro, ele vai de encontro, né,
levar a empresa a obter o sucesso, porque a gente pensa, é como se fosse um corpo, né? Tem o gestor, tem a parte de marketing, tem a gestão financeira, tem todos os colaboradores ali, e eles precisam trabalhar em conjunto para que a empresa ela caminhe para o sucesso. E as finanças, as pessoas às vezes falam assim, eu não vou fazer isso porque eu quero economizar. Eu não quero contratar alguém de fora, eu não quero contratar alguém aqui para minha empresa. E elas não percebem o risco em que elas estão, porque se eu não faço isso, eu vou fazer o meu financeiro do jeito que dá, eu passo para minha irmã ou para o meu irmão, que eu sei que eu posso confiar, mas aí não tem nem como você exigir que ele apresente para você uma boa gestão financeira, porque ele não é formado. Com exceções daquelas pessoas que realmente se falam, olha, eu gosto, eu vou te ajudar nisso, eu vou estudar para isso. Então, é um outro caso. Mas não basta só ter confiança, é preciso que você encontre alguém que realmente saiba o que está fazendo, para que você saiba para onde você está indo, né? Como que a sua empresa está caminhando, e assim você consegue fazer um planejamento financeiro e tantas outras coisas mais, né? Entra em várias questões, não só na inadimplência. Então, por isso que a gente sempre volta aqui a falar, tenha um especialista no setor financeiro, tá ok? Exatamente. Vamos aqui para uma próxima dica, tá? E agora nós vamos voltar a falar de capital de giro. Capital de giro, vocês viram que o capital de giro, ele está diretamente ligado, né? Então, ele está diretamente ligado com o ciclo financeiro. A partir do ciclo financeiro, eu consigo mensurar o capital de giro. E não conhecer o meu capital de giro, o capital de giro que eu preciso, né, o que eu tenho, pode colocar a empresa em risco. Então, se eu tenho uma empresa e eu não sei nem o capital de giro que eu tenho, pode colocar minha empresa em risco. E aí, exemplificando mais uma vez, o que é o capital de giro, né? Suponhamos assim que eu comprei uma mercadoria, né? Eu comprei aquela mercadoria, ela foi para prateleira, eu revendo mercadoria, algum tipo de mercadoria, eu tenho uma loja lá de cosméticos e eu revendo shampoo, condicionador, levei ela para prateleira. Dentro de dias eu preciso pagar o meu fornecedor, né? Só que chega o dia do pagamento, eu não consegui vender aquele produto ainda, né? A gente está falando de uma maneira isolada para que você entenda. E eu não consegui vender aquela mercadoria, só que eu preciso pagar o meu fornecedor. E aí que entra o capital de giro, né? O capital de giro é aquele valor que faz a empresa girar, mesmo que eu não tenha vendido a mercadoria. Então, porque não é só o fornecedor, é a água, energia, luz, todo o custo da operação, né? Para que eu mantenha a empresa aberta, é necessário para que, né, eu forme esse capital de giro e ele consiga fazer com que a minha empresa continue caminhando de maneira saudável. Então, só para você entender, tá? De uma maneira bem simplória. E aí, como que eu consigo saber, Vinícius, o valor do meu capital de giro? Então, como que eu consigo saber o valor do meu capital de giro, tá? Existe uma fórmula bem simples, né, que é o capital de giro, o ativo circulante menos o passivo. Então, para a gente achar o capital de giro, eu preciso saber o valor do meu ativo circulante e diminuir o valor do meu passivo circulante, sendo que o ativo circulante, ele é nada mais do que o dinheiro em caixa, o contas a receber, as aplicações financeiras, tudo aquilo que eu tenho disponível, né, em caixa, para que eu consiga, né, movimentar, tá? Então, esse seria o ativo circulante. Passivo circulante traz a mesma ideia, são as minhas obrigações. Pagamento de fornecedor, né, tudo dentro de um prazo de 1 ano, tá? Empréstimo, financiamento, e aí eu faço o meu ativo circulante menos o passivo, eu acho o meu capital de giro, tá ok? De maneira bem simples, tá? E aí, entendendo já o que é capital de giro, nós entramos em 2 questões, Vinícius. Primeiro, eu preciso saber se a minha empresa, né, se a operação do meu negócio, ela está sendo capaz de gerar capital de giro para sustentar a operação, né? Eu preciso analisar isso, ter, né, a partir de relatórios de todo o gerenciamento, eu preciso ver se eu estou tendo a margem de lucro necessária para gerar o capital de giro. Ou uma outra situação que existe muito, né? A gente vê em várias empresas, eu sei que eu tenho capital de giro, eu sei que minha empresa tem conseguido, né, gerar o capital de giro, porém, o que acontece? Eu destino ele para outras coisas, eu utilizo ele de forma errada, né? A gente percebe muito isso. O que eu faço? Eu pego meu capital de giro e invisto em alguma coisa, compro alguma coisa, um valor que não era para investimento, eu pego para investimento.
Ou acontece também retiradas excessivas, né, Vinícius? Eu não sei se você Isso. também tem essa experiência. Isso, exatamente. A gente vê que se você não tem noção do quanto é seu capital de giro, você vai acabar fazendo retiradas excessivas, como a Tamiris falou, porque você não sabe que aquele dinheiro é especificamente para financiar a tua operação. E isso a longo prazo a gente já sabe qual é o destino, né? Infelizmente, muitas empresas quebram sem ter essa noção do quanto ela precisava de capital de giro. Um exemplo claro que a gente tem é no ano 2020, né, a questão da pandemia, infelizmente o fechamento de várias empresas, e com certeza boa parte daquelas empresas não tinham noção de capital de giro, também não tinham um caixa reforçado para conseguir sustentar aquela queda brusca das vendas, né? Porque quando você tem capital de giro, você não fica dependente da venda, porque a sua operação vai estar financiada com esse valor lá. Então, é muito importante isso que a Tamiris trouxe para a gente, né, informando como é que a gente calcula o capital de giro, e é essencial, como a gente já tinha falado no começo da aula, o capital de giro é o combustível. Sem esse combustível, a tua empresa não anda. Então, é exatamente através dos relatórios que a gente tem essa informação do total do capital de giro. Aí a gente toma aquela decisão, né, Tamiris? Ou a gente usa o capital de giro próprio, né, que os sócios vão aportar na empresa, ou a gente pensa na alternativa de pegar com terceiros, com bancos ou outras instituições financeiras. Mas é essencial que a tua empresa tenha capital de giro. É isso mesmo. Bom, então vamos aqui para mais uma dica.